Olá para quem nos ouve e boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. E, para começar a nossa missão de hoje, pensem no seguinte: um ser humano com uma expectativa de vida média vai passar uns 6 anos inteiros ativamente sonhando. Nossa, 6 anos é muito tempo. São 6 anos preso em um universo onde, tipo, a gravidade não existe, a lógica falha e o tempo perde completamente o sentido, sabe? Essa estatística, que foi calculada pelo psiquiatra Alan Robson, meio que desmonta aquela nossa ideia de que a vida é dividida só entre trabalho, lazer e descanso. Com certeza. E a ironia é que, bom, durante a maior parte dessa simulação mental de 6 anos, o cérebro opera no modo puramente automático. No piloto automático mesmo. O senso crítico da pessoa está completamente desligado. Pois é. Só que as fontes que nós reunimos para a análise de hoje mostram que existe meio que um furo nesse sistema, sabe? Um furo bem interessante, aliás. Sim, um estado onde as luzes desse cinema de repente se acendem, mas o filme continua rodando. É o que o pessoal chama de sonho lúcido. E o que mais me surpreendeu foi ler um estudo epidemiológico brasileiro, de 2012, do neurocientista Sérgio Mota Rolim. Esse estudo é um marco. Ele revelou que 77% da população já teve pelo menos uma experiência de sonho lúcido na vida. Ou seja, a grande maioria de quem nos escuta já despertou dentro da própria mente em algum momento. E isso é um dado que muda totalmente o jogo, né? Porque tira o sonho lúcido daquela categoria de, sei lá, um misticismo para poucos e o coloca no campo da biologia humana universal. Faz todo sentido. A grande questão agora é tentar entender a mecânica por trás disso. Afinal, se o corpo da pessoa está paralisado e o cérebro está imerso em substâncias químicas que causam alucinações, o que exatamente precisa acontecer lá dentro para que a consciência racional consiga emergir? Bom, mas antes de chegarmos nessa engenharia do cérebro, eu sinto que a gente precisa limpar um pouco o terreno, porque existe muita confusão sobre o que realmente conta como lucidez. Eu mesmo achava que apenas perceber que se estava sonhando já era o pacote completo. É um erro comum. Mas o psicólogo Paul Tolley, que foi um dos grandes teóricos da Gestalt, tem uma régua bem mais alta para isso. Muito mais alta, né? Sim, para ele, o mero lampejo de percepção não é lucidez completa. Ele argumentava que um sonho verdadeiramente lúcido exige que 4 sistemas operem ao mesmo tempo. Primeiro, a consciência do estado de sonho. Ok, esse é o básico. Segundo, o livre-arbítrio para tomar decisões, ou seja, a pessoa não está apenas assistindo passivamente, ela está agindo com intenção. O terceiro ponto são as habilidades de raciocínio lógico intactas. E o quarto, que eu diria que é o mais difícil, é ter acesso claro às memórias da vida em vigília. Peraí, acesso à memória da vida real. Deixa eu ver se eu entendi. Ok, vamos desempacotar isso. Claro. Se eu tô sonhando com um dragão, tipo, percebo que é um sonho, e decido fugir, mas eu não lembro que eu, na verdade, durmo em um apartamento em São Paulo, eu ainda tô apenas reagindo à narrativa, né? Exatamente. Sem o contexto real de quem a gente é. É como estar jogando um videogame no modo automático e, de repente, perceber que é possível acessar o código-fonte do jogo. Sem a memória real, eu não tenho acesso ao código. Bela analogia. Sem esse acesso à memória de quem somos na vida desperta, o raciocínio fica limitado às regras daquele universo bizarro. E é por isso que é fundamental separar esse estado de outras falhas do sistema do sono, sabe? Como os falsos despertares e a famosa paralisia do sono. Nossa, paralisia do sono é algo que assombra muita gente. Os relatos são sempre aterrorizantes. São bem assustadores mesmo. A mente acorda, a pessoa abre os olhos, enxerga o próprio quarto, mas o corpo, tipo, não se move de jeito nenhum. E frequentemente tem aquela alucinação de uma presença ameaçadora no ambiente. Como isso difere da lucidez que a gente está discutindo? Os mais vívidos acontecem, o nosso tronco cerebral envia sinais para inibir os neurônios motores na nossa medula espinhal. Uma trava de segurança. Exato, isso causa uma atonia muscular completa. É um mecanismo de defesa brilhante da evolução. Porque sem essa trava, a gente atuaria fisicamente os nossos sonhos, pulando da cama ou esbarrando na parede. Que seria bem perigoso. Muito. Na paralisia do sono, ocorre tipo um erro de tempo. A consciência desperta, mas a trava de segurança do tronco cerebral ainda não foi desativada.
E aquela sensação de sufocamento e a presença maligna são só o cérebro em pânico tentando interpretar essa imobilidade inesperada, enquanto ainda está meio banhado naquela neuroquímica de sonho. É literalmente um curto-circuito. E, lendo as fontes, especificamente aquele artigo do One Nexus, entender esse mecanismo biológico da atonia muscular ajuda a derrubar um dos maiores mitos sobre o assunto, né? Ah, o mito da morte no sonho? Esse mesmo. A ideia é de que se a pessoa for ferida ou morrer dentro de um sonho lúcido, o corpo físico dela pode sofrer um colapso na vida real. É um mito hollywoodiano clássico. A fisiologia mostra que o corpo está num estado de profundo relaxamento e proteção. Morrer em um sonho pode causar uma resposta de sobressalto, tipo um pico de cortisol e adrenalina, que faz o coração acelerar e acorda a pessoa. Mas o corpo físico nunca esteve em risco de verdade? Não, de forma alguma. Não existe perigo fisiológico em explorar a própria mente. Entendi. Mas olha, lendo sobre o nível de controle e hiperrealismo que a pessoa pode atingir, eu não consigo deixar de pensar num risco diferente. Mas não existe o risco de usarmos os sonhos como uma fuga da realidade, tipo um escapismo constante? Ah, esse é um ponto crucial. O risco de escapismo é o principal alerta na literatura médica sobre o tema. O problema nunca é a mecânica do cérebro, é o comportamento em si. Se a vida da pessoa não está boa, né? Exato. Se um indivíduo tem uma vida desperta cheia de frustrações ou traumas não tratados, a onipotência de um sonho lúcido pode se tornar incrivelmente viciante. Os psiquiatras alertam que quando a obsessão por sonhar lúcido começa a afetar relacionamentos reais, ou quando a pessoa fragmenta o próprio sono com dezenas de alarmes de madrugada só para voltar a sonhar, ela está causando uma privação crônica de sono de qualidade. A ferramenta vira doença, essencialmente. Precisamente. E isso exige muita responsabilidade. Sem dúvida. Mas sabe o que me deixa intrigado? Nós estamos aqui falando com a maior naturalidade sobre neuroquímica, troncos cerebrais e atonia REM. Mas, por muito tempo, relatar que se estava acordado enquanto dormia soava como uma alucinação psiquiátrica completa. Sim, soava como loucura para a ciência tradicional. Pois é, a história nas nossas fontes mostra isso. O conceito em si existe desde Aristóteles, passando por Galeno e Santo Agostinho. O budismo tibetano usa isso como prática de meditação há séculos. Mas como a ciência sequer conseguiu provar que essas pessoas não estavam simplesmente inventando essas histórias minutos depois de acordarem? Foi um dos maiores bloqueios da história da psicologia. Na virada do século XX, quando o psiquiatra holandês Frederik van Eeden finalmente cunhou o termo sonho lúcido em 1913, a comunidade científica rejeitou a ideia. A lógica deles era que, se a definição de dormir é estar inconsciente, estar consciente significa estar acordado. Então, o sonho lúcido seria uma impossibilidade fisiológica. Não havia como colocar uma câmera dentro da mente de alguém dormindo naquela época. Então, como é que essa parede foi derrubada? Ela caiu graças à observação de um detalhe biológico muito específico na década de 1970 e 1980. Dois cientistas, o psicólogo Keith Hearne, na Inglaterra, e o Stephen LaBerge, nos Estados Unidos, perceberam uma brecha. Lembra daquela trava de segurança da atonia REM que paralisa o corpo? Sim, a que impede a gente de sair andando pelo quarto. Exato. Essa trava não afeta um grupo muscular vital, os músculos oculares. O nome da fase é REM justamente por causa do Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Os olhos continuam se movendo de acordo com o que a pessoa está olhando lá dentro do cenário do sonho. E o LaBerge e o Hearne tiveram uma sacada simples e revolucionária. Eles combinaram um sinal com os voluntários. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Então eles disseram algo tipo: quando perceber que está sonhando, mova os olhos. Literalmente isso. A instrução era: assim que você atingir a lucidez, olhe para a esquerda e para a direita num padrão específico. E eles ligaram os voluntários a máquinas de polissonografia, que monitoram o tônus muscular, as ondas cerebrais e o movimento dos olhos. Então eles literalmente construíram um telégrafo biológico para enviar mensagens do mundo dos sonhos para o mundo real. Tipo um código Morse. Perfeito. O que os cientistas viam no papel era irrefutável. Os músculos estavam mortos, o cérebro mostrava sono profundo, mas a caneta que registrava os olhos começava a traçar o padrão exato que eles combinaram. Caramba,
Foi a primeira vez que uma mensagem foi enviada de forma consciente de dentro do sono. Sim, foi um marco histórico. Essa comunicação de mão única com os olhos foi apenas o começo, né? Hoje a gente tem tecnologias de neuroimagem. Eu estava tentando entender as pesquisas mencionadas nas fontes sobre como o cérebro orquestra isso fisicamente. Tipo, a biologia de um estado híbrido com aquelas ondas gama de 40 Hz surgindo do nada. O que isso significa na prática? Significa que o cérebro acordou parcialmente. Na nossa vida acordada, essas ondas gama de 40 Hz disparam quando o cérebro precisa unificar percepções sensoriais e memórias. No sono REM normal, elas praticamente desaparecem. Fica tudo passivo. Isso. Mas quando a pessoa fica lúcida, os aparelhos mostram uma explosão repentina dessas ondas gama. O cérebro está fisicamente dormindo, mas cognitivamente funcionando num nível super alto. E a química cerebral nisso tudo? Como o cérebro alinha isso? Porque no sono a gente perde os freios lógicos, não é? É um balanço difícil. No sono REM normal, a serotonina e a noradrenalina, que são os nossos freios lógicos e de autocrítica, despencam. Por outro lado, a acetilcolina e a dopamina, que geram imagens vívidas, aumentam muito. É por isso que sonhar com absurdos parece super normal na hora. Ah, então certas áreas do cérebro precisam dar um solavanco e religar, mesmo com essa química alterada. Exatamente. Pesquisadores como Martin Dressler mapearam essas áreas. 3 regiões principais religam: o córtex pré-frontal dorsolateral, que traz de volta a memória de trabalho e a autoconsciência. É aí que a pessoa lembra quem é. Sim. O segundo é o pré-cúneus, que traz clareza visual e senso de localização, melhorando muito o tempo de reação e a resolução visual do sonho. E o terceiro é o córtex pré-frontal ventromedial, associado à avaliação de riscos e tomada de decisão. Espera um pouco. Espera aí. Se áreas do cérebro ligadas à tomada de decisão racional, como o córtex pré-frontal, despertam enquanto o gerador de alucinações ainda está rodando a todo vapor, o cérebro está essencialmente rodando 2 sistemas operacionais contraditórios ao mesmo tempo. O que é fascinante aqui é justamente essa teoria da consciência secundária. Nós vimos a prova máxima dessa mente híbrida num estudo de 2021 liderado por Karen Concoli e outros pesquisadores. Eles conseguiram uma comunicação bidirecional. Ah, eu li sobre isso. Eles não ficaram só esperando o sinal dos olhos. Eles faziam perguntas matemáticas em voz alta para as pessoas dormindo. Isso mesmo, coisas simples como 8 menos 6. E a pessoa ouvia a pergunta da vida real, processava com aquele córtex pré-frontal ativado e respondia corretamente usando os movimentos oculares de dentro do sonho. Uau, respondendo em tempo real através de movimentos musculares e oculares. Ouvindo isso tudo, sabendo qual hardware precisa ser ativado, a grande questão para quem nos ouve é: como podemos induzir intencionalmente essa inicialização do cérebro? Como a gente consegue ligar essa máquina? Bom, as fontes nos dão um manual prático bem robusto para isso. E tudo começa com os testes de realidade. Basicamente tentar encontrar falhas no simulador durante o dia, né? Precisamente, como tentar empurrar o dedo de uma mão através da palma da outra. No sonho, como o corpo não é matéria física, o cérebro falha em aplicar a física e o dedo atravessa a mão. Tem aquele de ler um texto 2 vezes também para ver se as letras mudam, ou até tampar o nariz e tentar respirar. E se a pessoa anotar tudo isso num diário de sonhos, ela começa a reconhecer os sinais oníricos recorrentes. O diário de sonhos é inegociável para quem quer aprender. Além disso, as fontes destacam técnicas com siglas importantes como a MILD, que é indução mnemônica. Basicamente, usar a força da intenção focada antes de dormir, e a WBTB. Ah, a sigla para acordar e voltar para a cama. Essa mesmo, tem uma lógica matemática nela. Você acorda após umas 5 horas de sono, fica alerta por um tempinho lendo algo sobre sonhos e volta a dormir. Isso faz você entrar direto nas janelas mais longas e densas do sono REM. Tem gente que também usa batidas binaurais para ajudar. Então, basicamente, estamos criando armadilhas mentais, tipo uns tripwires durante o dia, para que a nossa versão adormecida tropece nelas à noite. É um ótimo jeito de colocar. Mas e aquela parte de tentar hackear a química do cérebro? As fontes mencionam fatores inusitados, como jogar videogames com frequência e aumentar as taxas de lucidez. Mas elas também falam de coisas como vitaminas B5 e B6 e até o uso de galantamina.
Não é meio extremo tentar forçar isso com pílulas? Isso levanta uma questão importante sobre a responsabilidade na indução. A galantamina, por exemplo, em doses de 4 a 8 miligramas, impede a degradação da acetilcolina no cérebro. O que deve gerar uma vividez insana no sonho. Uma vividez extrema, mas a comunidade médica alerta para os efeitos colaterais severos. Piora na qualidade do sono profundo, exaustão e até riscos de danos aos nervos periféricos se usada de forma contínua e sem acompanhamento. É algo para uso pontual em laboratório clínico, não um bilhete diário para um parque de diversões. Pois é. E isso nos leva à grande virada da nossa análise. Se a gente conseguir aplicar essas técnicas com segurança, passar pelos testes de realidade e assumir o controle, o que a gente faz a seguir? É apenas para diversão, como voar por aí, ou existe um benefício tangível para a vida acordada? A maioria dos iniciantes só quer voar ou realizar desejos, o que é natural. Mas sonhadores avançados usam esse espaço para meditação, resolução de problemas lógicos e até cura psicológica. Cura, no sentido clínico? Sim, há uma aplicação incrível detalhada num estudo de Stumbres e Daniels. A terapia do sonho lúcido, quando combinada com a terapia de ensaio de imagens e a gestalt terapia, tem tratado pesadelos crônicos, especialmente em pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. Nossa, então eles usam o próprio pesadelo como laboratório? Exato. O incentivo terapêutico é contraintuitivo. Em vez de fugir dos personagens ameaçadores ou destruí-los, o paciente é treinado a confrontá-los assim que fica lúcido. Perguntar a eles: o que você representa? Então, o que tudo isso significa? Se os nossos sonhos refletem os padrões e traumas da vida desperta, confrontar um monstro no sonho lúcido não é apenas uma vitória imaginária, certo? Com certeza não. É essencialmente uma reescrita do nosso próprio código de enfrentamento psicológico. E, além disso, tem aquela parte prática, o laboratório virtual de cognição incorporada. Ah, o treinamento de habilidades motoras. Sim, aquele estudo que mostrou uma melhoria real no jogo de dardos na vida desperta, só porque a pessoa treinou o arremesso durante o sonho lúcido, sem o bloqueio da realidade física e da gravidade. É a neurociência provando que o cérebro recruta as mesmas redes motoras para imaginar vividamente uma ação e para executá-la no mundo real. Impressionante! Bom, para resumir a nossa jornada de hoje, nós começamos entendendo que sonhos lúcidos não são apenas misticismo, mas uma neurobiologia comprovada. Vimos como o cérebro desperta parcialmente com ondas gama e como técnicas diárias podem treinar a mente para acessar esse mundo virtual curativo e ilimitado. E que mundo fascinante nós temos dentro da própria cabeça, né? Muito. Mas sabe, lendo tudo isso, me vem um pensamento final que eu queria deixar para a nossa audiência refletir. Se a ciência já consegue fazer perguntas matemáticas para alguém sonhando e receber respostas em tempo real através de movimentos oculares, quão longe estamos de um futuro onde a tecnologia permita gravar ou até conectar os sonhos lúcidos de duas pessoas? Uma rede neural compartilhada. Exato. E mais importante, será que ao transformarmos o último refúgio caótico do nosso descanso em apenas mais um espaço de produtividade e treinamento, nós não corremos o risco de perder a verdadeira magia e o descanso do inconsciente? Fica aí a reflexão. É uma provocação e tanto. Obrigada por me acompanhar nessa discussão maravilhosa de hoje. Eu que agradeço. E muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou nesse profundo mergulho no conhecimento. E olha, antes de voltarem para suas rotinas, façam um teste de realidade agora mesmo. Deem uma olhada nas mãos, tampem o nariz. Nunca se sabe, né? Até a próxima.